Saudações! Vamos dar continuidade à leitura do material sobre softwares educativos e pensamento computacional. Eu deixei o browser de navegação aqui de prontidão, então paramos aqui. Atividades que podem ser desenvolvidas no Hot Potatoes. O Hot Potatoes permite que sejam desenvolvidas atividades de 5 tipos: JQuiz, perguntas e respostas; JClose, completar lacunas; JMatch, associação de colunas; JMix, ordenação de palavras e frases; e JCross, palavras cruzadas. Aqui temos o link para o download do Hot Potatoes e exemplos de atividades. Outro software aqui que ele vai socializar conosco, XLearning. É uma ferramenta simples que auxilia professores e alunos a publicar conteúdo de aprendizagem na web, sem necessidade de ser proficiente nas linguagens HTML ou XML. Você não precisa ser um web designer. É uma ferramenta de autoria disponibilizada gratuitamente, como software aberto, open source. Ou seja, se você souber programar, pode até aperfeiçoar esse código. Os recursos criados com o XLearning podem ser exportados em diversos formatos: IMS, Content Package, IMS Commons, Cartridge Format, página web simples, sites web autocontidos, SCORM 1.2, arquivo texto simples, conjunto de anotações para iPod. Aqui tem um layout dele, né, o XLearning. Para saber um pouco mais sobre o XLearning, tutorial do XLearning, temos o link aqui com um material para poder aprofundar o conhecimento sobre ele, e um link para o download. Já vimos alguns exemplos de software de autoria para a criação de objetos de aprendizagem, em que o pensamento computacional pode ser desenvolvido. Acredito que a palavra é essa aqui, desenvolvido. Ou pode ser posto em desenvolvimento. Bom, agora vamos apresentar alguns repositórios de objetos de aprendizagem. Repositórios de objetos de aprendizagem. Repositórios são espaços online que disponibilizam objetos de aprendizagem e recursos digitais. No Brasil, a maior parte do acervo de OA é criada e mantida por universidades e instituições públicas. Segundo Silva, 2011, se considerada a demanda existente, a oferta ainda é pequena, mas gradativamente esse tipo de serviço se amplia, possibilitando ao educador o acesso a muitos recursos interessantes. A seguir, alguns exemplos de repositórios. Repositório, instituição, endereço URL. E aqui a área. Bom, laboratório didático virtual, LabVirt USP. Aqui temos o link. A área de química. Laboratório virtual de matemática, Unijuí. Aqui temos o link, né, matemática. Proativa UFC, link aqui, diversas áreas. PHET, University of Colorado Boulder. Matemática, Física, Química e Ciências da Natureza. LAPREM, PUC-RS. Biologia, Física, Matemática, Química, Língua Inglesa e Língua Portuguesa. BBC, Learning English BBC. Olha que legal, hein? Língua inglesa. Vou dar uma conferida nisso aqui tudo depois. Merlot, California State University. Diversas áreas. MIT, Open Sourceware. Massachusetts Institute of Technology. Diversas áreas. Banco Internacional de Objetos Educacionais, MEC, MCTIC, diversas áreas. Portal do Professor, MEC, diversas áreas. Portal Domínio Público do MEC, também tem diversas áreas. Ambiente Educacional Web, Secretaria da Educação Bahia, diversas áreas. LabVirt USP, Física e Química. Khan Academy, quem aqui já acessou a Khan Academy? Acredito que muitos monitores já devem ter acessado. Eu já acessei, até gravei videoaula sobre Khan Academy, é muito útil. Tem muitos recursos ali. Matemática, ciência, artes, humanidades e economia. Sexta, diversas áreas. Escola Digital, diversas áreas. Portal Educacional do Estado do Paraná, Secretaria de Educação, diversas áreas. Bom, eu sugiro que vocês deem uma olhada nesses conteúdos, né, posteriormente. Eu já olhei alguns, né, no Khan Academy, por exemplo. Já fiz download do Hot Potatoes, criei uma videoaula explicando, disponibilizei conteúdo no blog.
Depois vou testar o Excel Learning também. Atividade. Selecione 3 objetos de aprendizagem, levando em consideração o potencial de reuso dos OA. Escolha 3 OA em diferentes repositórios disponíveis na lista apresentada. Explore e analise as possibilidades de utilização desses objetos de aprendizagem em diferentes áreas do conhecimento. Uma atividade interessante. Quer conhecer um pouco mais sobre os objetos de aprendizagem? Na seção Leituras Recomendadas, indicamos 3 livros para você conhecer mais sobre objetos de aprendizagem. Além dos livros, para quem desejar conhecer mais sobre como produzir e como usar OA. Recomendamos os vídeos produzidos pela plataforma Escola Digital. Eles trazem dicas sobre como criar e utilizar na educação os objetos de aprendizagem digitais. Muito interessante. Então temos aqui um link no YouTube, objetos digitais de aprendizagem, dicas sobre como produzir. Objetos digitais de aprendizagem, dicas sobre como usar. Muito interessante também. Bem, até aqui aprendemos sobre software educativo e objetos de aprendizagem. Agora vamos saber como pode ser ampliado o potencial de uso dos SE e OA como recursos educacionais abertos. Recursos educacionais abertos, para iniciar a nossa conversa sobre recursos educacionais abertos, lançamos o seguinte questionamento. Como compreender este conceito se quisermos desenvolver um pensamento computacional? Bem, refletindo sobre o pensamento computacional, que tal analisarmos cada uma das palavras que compõem esse termo? Em primeiro lugar, pensemos em recursos. Em uma busca por dicionários na rede, Hallwise, Liberan, encontramos algumas possibilidades. Dentre elas, precisamos nos pautar ao que mais nos interessa. Neste sentido, escolhemos algumas das definições disponíveis, levando em consideração que estamos tratando de recursos para a instância educacional. Bens materiais, meios de que se pode dispor, conjunto de meios disponíveis para serem utilizados. Precisamos decidir, nesse momento, se o uso de recursos requer objetos pré-definidos ou se poderíamos utilizá-los sem uma reflexão que os diferenciasse de outros também disponíveis. O que queremos tratar diz respeito aos requisitos inerentes à escolha pelo meio, pelo disponível e pelo bem material. Pensemos em recursos antigos, os chamados velhos e tradicionais, e pensemos nos chamados novos recursos, que permeados de tecnologias inovadoras possibilitam novos voos. Algumas questões para reflexão. O que deveria definir nossas escolhas? Os objetivos definidos por cada ação que necessita de um recurso ou a simples presença do novo? Qual seria a base para a construção de novos recursos? Poder-se-ia pensar, por exemplo, em se fundir o novo e o velho? Apagaremos todos os velhos e para olhar somente para o que há de novidade? Ao tratarmos do termo educacionais, precisamos hoje pensar não somente na educação formal, controlada pelo Estado, como também na educação informal, transmitida em convívios familiares ou entre amigos. É na educação não formal que, fora da instituição escolar, apresenta objetivos bem explícitos de ensinar e aprender, com perspectivas reais de redimensionamento na educação de maneira mais ampla. Ressaltamos o fato de que, com o advento das tecnologias digitais em rede, os modelos informal e não formal de educação têm crescido muito e trazido inúmeras possibilidades de produção de conhecimento, que configuram as noções de ensinar e aprender. Tais possibilidades impulsionam o surgimento de práticas livres, ubíquas e colaborativas, no momento em que as tecnologias se refinam e o polo de emissão se abre, Silva 2000, tornando-se um meio viável de conexão e interconexão
e com o mundo, viabilizando práticas autônomas e expressivas, como apontado em tornando-se um meio viável de conexão e interconexão. Já passei essa parte aqui. Viabilizando práticas autônomas e expressivas, como apontado em Soares e Barreto, 2016, página 12. As práticas em que a colaboração e a troca de significados estão presentes dinamizam o processo de autonomia e de aprendizagem. Nesse sentido, ambientes virtuais podem se constituir como espaços em que o saber é construído com base em interações. Levando em consideração o exposto sobre os dois primeiros termos, podemos dizer que abertos emerge de um contexto sociocultural propício e que o próprio momento histórico ao qual estamos todos inseridos nos reporta a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de cooperação, liberdade de construção, liberdade de compartilhamento, etc. E como pensar a escola com base nesses preceitos? Quais os impactos na formação de professores para essa nova era? Como nos aponta Amiel, 2012, página 29, práticas, recursos e ambientes abertos podem nos ajudar a definir de maneira transparente e colaborativa a escola que queremos. Parece-nos que o norteia a lógica aqui construída é a palavra educacional. Sendo assim, não podemos deixar de considerar contextos, pessoas, tempos e lugares. Em nosso momento cybercultural, são evidentes as inúmeras possibilidades pedagógicas trazidas pelas novas mídias, e junto com essas possibilidades, o desafio de pensar na união entre tecnologia, metodologia e conteúdo. Os recursos educacionais abertos nos seriam, então, uma porta aberta para o uso, o reuso, a adaptação, a remixagem e o compartilhamento em diferentes contextos, diferentes tempos, diferentes lugares e principalmente com diferentes pessoas. Lemos nos auxilia nessa compreensão quando afirma: é praticamente impossível viver sem criar mais coisas digitais. Elas transformam a cultura, ampliam as formas de comunicação humana, liberando-a. Só um momento. Bom, vamos dar continuidade. Então, paramos aqui. Tempos, lugares. Em nosso momento cybercultural, são evidentes as inúmeras possibilidades pedagógicas trazidas pelas novas mídias e, junto com essas possibilidades, o desafio de pensar na união entre tecnologia, metodologia e conteúdo. Os recursos educacionais abertos nos seriam, então, uma porta aberta para o uso, o reuso, a adaptação, a remixagem e o compartilhamento em diferentes contextos, diferentes tempos, diferentes lugares e principalmente com diferentes pessoas. Lemos nos auxilia nessa compreensão quando afirma: é praticamente impossível viver sem criar mais coisas digitais. Elas transformam a cultura, ampliam as formas de comunicação humana, liberando a emissão, a conexão e o consumo planetário de informação. Elas perturbam a estabilidade das mídias e da cultura de massa, alteram hábitos, comportamentos, regras de convívio e negócios dentro e fora da rede. A atual expansão das coisas da internet é planetária. É o que chamamos de cybercultura. Lemos 2016, página 2. Este fenômeno certamente provoca rupturas nas estruturas vigentes no que se refere a todas as instâncias da vida em sociedade, como também se apresenta em estreita relação com o conceito de educação aberta, como nos diz Amiel, 2012, página 24. Na educação aberta é uma tentativa dialógica em que as configurações de ensino e aprendizagem emergentes coexistem e, ao mesmo tempo, desafiam a lógica e a estrutura da escola. Nestes termos, não precisamos descartar as conquistas anteriores e já consolidadas, mas construir práticas que possam reconfigurar o cenário educacional com base em um paradigma
que dê conta da nova estrutura emergente e que possa coexistir em diferentes contextos educacionais. Na visão de Lito 2006, os recursos educacionais abertos referem-se desde os materiais usados num curso, incluindo as anotações de aula do professor em formatos PDF, quanto elementos de cursos, como objetos de aprendizagem e atividades de todos os tipos. Segundo Santos, 2013, página 83, recursos educacionais abertos podem ser considerados componentes ou estratégias práticas da educação aberta, que é praticada atualmente dentro de uma perspectiva de compartilhamento de conteúdo digital, com licença de uso aberta. Assim, o que diferencia os RE de outros materiais educacionais disponibilizados em rede é a licença aberta, que abre um potencial de compartilhamento sem a preocupação com infrações de direitos autorais. Olha que interessante. Na visão de Rossini e Gonçalves, os RE podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, softwares e qualquer outra ferramenta material ou técnica que possa apoiar o acesso e a produção de conhecimento. Isso quer dizer que os RE podem ser gerados com base em práticas já consolidadas e que não necessariamente estejam vinculadas às novas tecnologias disponíveis, tanto no que diz respeito aos novos formatos de dispositivos quanto à veloz expansão de programas computacionais. Não estamos afirmando, contudo, que as TIC não nos seriam úteis. Ao contrário, os avanços tecnológicos nos permitem inúmeras possibilidades de geração de novos conhecimentos. Seguindo esta lógica, percebemos que o foco estaria na disponibilização e no compartilhamento, levando em consideração a possibilidade de co-construção do saber, de forma que os conteúdos possam ser adaptados para finalidades específicas de cada grupo, em determinados contextos. Trazemos ainda a relação com o sentido de autoria, que fortalece o sujeito autor, colocando-o não apenas na condição de consumidor de conteúdo, mas de alguém que tem a possibilidade de criar e recriar conteúdo com base em sua própria realidade e necessidades, ampliando o conceito segundo Souza, 2016. A autoria é compreendida como toda e qualquer construção feita pelo sujeito, pela qual se responsabilize, seja por meio de linguagem oral ou escrita, ou da ação perpassada pelo social, considerando a influência do outro como essencial no processo de criação. Eu tenho aqui um exemplo, estou parando aqui, né? Tenho aqui um exemplo de objeto de aprendizagem que eu desenvolvi aqui na escola, vogais. Desenvolvi utilizando essa ferramenta aqui, ó, linguagem de programação orientada a objeto Lazarus, software livre. Ouça com atenção o som pronunciado pelo computador e clique na alternativa correspondente. Então, abriu o programa, dando duplo clique no ícone de atalho, ele automaticamente lê o enunciado para o aluno. Ouça com atenção o som pronunciado pelo computador e clique na alternativa correspondente. Aí temos aqui as vogais em minúsculo e maiúsculo, né? Vou clicar aqui em tentar novamente para ele ler novamente, pronunciar o som da vogal. Então pronunciou, o aluno escutou o som da vogal, já clicou aqui e pede para averiguar. Parabéns. Acertou. Se acertar, ele diz isso aí, acertou. Se o aluno porventura clicar na vogal errada e pedir para averiguar, errou. Tente novamente. Esse objeto de aprendizagem eu desenvolvi aqui na escola. Tá aí a foto do locutor que vos fala. Ouça com atenção o som pronunciado pelo computador e clique na alternativa correspondente. Agora, lendo esse material da internet, para mim ficou claro que esse layout precisa melhorar, as cores, né? O tamanho da fonte de repente seria bom aumentar, colocar um som de fundo, né? Bater um papo com as pedagogas, ver a opinião delas sobre isso. Foi o que eu aprendi lendo esse material aí na internet. Bom, vamos dar continuidade.
Com base em todo o exposto, consideraremos que REA são recursos educacionais que, adaptados, remixados e compartilhados, visam ampliar as possibilidades de acesso e de produção do conhecimento, tanto no que diz respeito à educação formal como informal e não formal. Portanto, tanto os softwares educativos como os objetos de aprendizagem, com licença aberta, são recursos educacionais abertos. Alguns detalhes sobre os REA. Os termos recursos educacionais abertos, REA, é uma tradução de Open Educational Resource, OEA, e surgiu em um fórum de um evento promovido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, no Massachusetts Institute of Technology, MIT, em 2002, com base em dois projetos, o Open Courseware e o Open Learn, ambos financiados pela William and Flora Hewlett Foundation. O conceito foi definido levando em consideração recursos de ensino, aprendizagem e pesquisa que estejam em domínio público ou que tenham sido disponibilizados com uma licença de propriedade intelectual que permita seu uso e adaptação por terceiros. Santos, 2013, página 21. Os recursos educacionais abertos surgem no cenário educacional como uma possibilidade de construção de práticas inovadoras que possam influenciar sobremaneira o respeito à autoria e aos usos responsivos e compartilhamentos dinâmicos. Na literatura brasileira, o termo apareceu em 2006 e, desde então, tem-se crescido o denominado movimento REA, com impactos significativos na esfera educacional em todo o país. Santos, no entanto, adverte que, para que os REA tenham um impacto significativo sobre o acesso à educação, não só nas cidades grandes, mas também em populações remotas, é necessário garantir que os setores público e privado do ensino, na educação básica e no ensino superior, estejam envolvidos na discussão de implementação de políticas nacionais específicas relevantes para os REA. Santos, 2012, página 22 e 23. É importante salientar que o movimento REA fortaleceu-se internacionalmente e isso influenciou o governo brasileiro a encorajar o uso de licenças abertas nos repositórios de conteúdo educacional, segundo estudos. Santos, 2013, página 16. A maior parte dos repositórios brasileiros tem hoje um misto de materiais protegidos por direitos autorais, com permissão de uso pelo autor e materiais com licença Creative Commons. O que é Creative Commons? A Creative Commons é uma organização que foi criada pelo professor Lawrence Lessig na Universidade de Stanford, no Brasil. Na Universidade de Stanford, no Brasil, o projeto é coordenado pelos professores e pesquisadores Pedro Mizukami e Eduardo Magrani, do Centro de Tecnologia e Sociedade, CTS, da FGV Direito, Rio, e pelo pesquisador Sérgio Branco, no Instituto de Tecnologia e Sociedade, ITS Rio. Sem fins lucrativos, a organização permite o compartilhamento e o uso da criatividade e do conhecimento por meio de instrumentos jurídicos gratuitos. Tipos de licença. Conclusão. A informática na educação do Brasil teve seu marco inicial nas décadas de 70 e 80 do século passado, lá no milênio passado, quando começaram as discussões sobre o uso do computador no processo educacional, por meio de pesquisas desenvolvidas na área e de iniciativas governamentais que incentivaram o uso de computadores no contexto da sala de aula. Conforme descrevemos no início deste capítulo, naquela época o computador era utilizado na educação apenas para o ensino da informática
e como auxílio do professor. De lá para cá, houve um grande avanço tanto das TIC quanto da utilização dessas tecnologias na sociedade e em consequência, na educação. Atualmente, vivenciamos outros modos de uso das tecnologias digitais no ensino-aprendizagem, em especial na perspectiva da autoria. A disciplina informática na educação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de novas formas de uso e produção de software educacional, SE. O objeto de aprendizagem, OA, e o recurso educacional aberto, REA, na prática do pensamento computacional, em diversas áreas. Muito interessante esse material. Muito interessante. O uso das tecnologias da informação e comunicação na educação é uma demanda crescente. Neste sentido, surge a necessidade de um aprofundado sobre desenvolvimento de software educativos e objetos de aprendizagem. O que são, onde encontrá-los, como reutilizá-los e, em especial, como desenvolvê-los para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. No meu caso aqui, eu tenho feito muita coisa no Lazarus. Esses dias fiz alguma coisa no Hot Potatoes. Temos aí várias ferramentas, né, disponíveis hoje em dia. Deixa eu voltar aqui. Onde encontrá-los, como reutilizá-los e, em especial, como desenvolvê-los para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Os softwares educacionais são programas que, vinculados a processos de ensino-aprendizagem, possibilitam a construção do conhecimento, com base em metodologias e objetivos pedagógicos específicos. Enquanto que os objetos de aprendizagem são unidades digitais que podem ser imagens, vídeos, jogos, simulações, animações, hipertexto, software catalogadas e disponibilizadas em repositório na internet. Uma das principais características do OA é a sua reutilização, podendo ser reutilizados em diversos contextos educacionais. Essas formas de uso podem ser multiplicadas em rede com base no conceito de recursos educacionais abertos, como discutimos na seção 4 do nosso capítulo. Os REA abrem perspectivas inovadoras de uso, reuso, adaptação, remixagem e compartilhamento, na medida em que se utilizam de licenças livres e emancipadoras, promovendo inúmeras possibilidades de sistematização de conhecimento, com base na construção de novos significados e contextos diversos. Consideramos que a informática na educação é uma disciplina importante na educação superior brasileira e que as práticas educacionais vinculadas aos usos e desenvolvimento de artefatos digitais, como os que foram apresentados neste capítulo, certamente podem promover diversas metodologias de ensino e aprendizagem no contexto educacional como um todo. Contudo, percebemos que em algumas instituições de ensino superior, este componente curricular não está presente em todas as licenciaturas, que é uma pena, né? Assim como nos cursos da área da computação. Consideramos que o uso e a produção de software educativos, objetos de aprendizagem e REA são fundamentais para o desenvolvimento dessa disciplina, por trazerem inúmeras possibilidades de construção e compartilhamento de conhecimento. O conceito de pensamento computacional apresentado no texto nos permite ampliar as pesquisas na área de informática na educação e traz novas perspectivas de práticas de ensino-aprendizagem. Neste texto, focamos na produção, na autoria de C, OA e REA, softwares educacionais, objetos de aprendizagem e recursos educacionais abertos. Tendo como fio condutor o desenvolvimento do pensamento computacional, por entender
na construção do SE ou ERE são presentes a abstração, decomposição e avaliação de fundamentos do pensamento computacional. Mesmo na construção de um objeto de aprendizagem, por exemplo, em que uma linguagem específica de programação não é utilizada de forma direta, estes fundamentos certamente farão parte do processo de criação. Esperamos que você tenha aproveitado a leitura e que possa se aprofundar neste tema, visto que ele é bastante contemporâneo e possibilita ampliar a visão educacional, tanto na educação básica quanto na educação superior. Realmente é um material muito interessante, muito rico. Recursos educacionais abertos. Resumo. Nesse capítulo abordamos os conceitos de software educativo, objetos de aprendizagem e recursos educacionais abertos, levando em consideração sua relação com os fundamentos do pensamento computacional. É importante relevar que o pensamento computacional, neste contexto, não se restringe às práticas relacionadas às pesquisas em ciência da computação e áreas afins, mas, sobretudo, vislumbrando um redirecionamento para outros campos de investigação e desenvolvimento. Wing 2006 nos apresenta um caminho para compreendermos que o pensamento computacional pode ser entendido em sentido mais amplo, em que o uso de abstrações e decomposições é também uma base para o comportamento humano no que diz respeito à resolução de problemas. Nesta perspectiva, trouxemos uma discussão acerca do papel do outro no processo de construção do pensamento computacional. Nosso objetivo também se moveu no intuito de pontuar as perspectivas teórico-metodológicas de produção e uso de software educativos, objetos de aprendizagem e recursos educacionais abertos, bem como suas implicações para o graduando das áreas de computação toda. Bom, vamos dar continuidade. Então, nosso objetivo também se moveu no intuito de pontuar as perspectivas teórico-metodológicas de produção e uso de software educativos, objetos de aprendizagem e recursos educacionais abertos, bem como suas implicações para o graduando das áreas de computação. Gostei muito desse material. Mapa mental deste capítulo. Aqui temos um material em PDF, leituras recomendadas, objetos de aprendizagem, volume 1, introdução e fundamentos. Aí você clicando aqui, ele abre o PDF para você poder dar uma lida, né, dar uma estudada. Objetos de aprendizagem, volume 2, metodologia de desenvolvimento. Objetos de aprendizagem, teoria e prática. Recursos educacionais abertos, práticas colaborativas e políticas públicas. Fundamentos e análise de software educativo. Só um momento. Bom, então vamos dar continuidade. Então, como estava dizendo, tem um material aqui em PDF. Vocês podem clicar e acessar para poder ler, poder dar uma estudada, né? Fundamentos e análise de software educativo. Muito material aqui. Tem até exercícios. Escolha 3 softwares educativos e analise-os de acordo com as categorias apresentadas na seção 2. Muito interessante. Com base na seção 3, escolha 3 objetos de aprendizagem, identifique se podem ser considerados recursos educacionais abertos, justificando sua resposta. Olha que material interessante. Referências. Então é isso aí. Com isso nós finalizamos essa leitura do conteúdo desse site, né? Softwares educativos, objetos de aprendizagem, recursos educacionais abertos, pensamento computacional, né? Muito obrigado e até a próxima.